Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ter geografia e história em inglês, ok? Em geografia, nós paramos na página 23 do livro integrado. O que nós vamos ver agora? A diversificação econômica e a expansão territorial dos portugueses quando eles chegaram no Brasil, certo? Então, vamos lá. Página 23, me acompanhem, tá? Vou fazer uma breve leitura. A partir do século 17, por volta de 1630 a 1650, o interior da colônia começou a ser explorado mais intensamente. O que seria isso? Lembra que o Brasil era colônia de Portugal. Então, quando eu falar colônia, eu estou falando do Brasil, certinho? Eles começaram a explorar mais o Brasil, incentivando as famosas bandeiras. Então, eles decidiram por fazer essas buscas porque eles tinham perdido muita riqueza na invasão dos holandeses e tinha perdido também uma boa parte da plantação de açúcar que eles tinham. Além disso, Portugal também, lá na Europa, já tinha perdido uma boa parte do seu território para os franceses, para os ingleses e para os holandeses. Em busca de outras riquezas, Portugal incentivou a iniciação dos bandeirantes. O que eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram os homens que buscavam por novas terras para explorar o ouro, por índios para ser escravizado e também usado como mão de obra, certo? E vocês lembram que eu falei que quando eles chegaram, eles ficaram somente no litoral brasileiro. Os bandeirantes, eles partiam para o interior do Brasil, certo? Em busca de mineração, de índios para escravizar mais. A ordem que eles tinham era metais preciosos, né? Que seriam as pedras preciosas, o ouro e os indígenas, certinho? Nessas viagens, os bandeirantes foram os primeiros a cruzar a linha do Tratado de Tordesilhas, porque como eles estavam entrando no interior do Brasil, então eles tinham, querendo ou não, que invadir, né, e quebrar esse tratado. Como nessas bandeiras eles atravessaram a linha do Tratado de Tordesilhas, eles acabaram expandindo tanto para o oeste quanto para o sul. Além do cultivo da cana-de-açúcar, eles desenvolveram outras atividades econômicas também, como a pecuária, a exploração das drogas do sertão e o cultivo do fumo. No caso, as drogas do sertão não era bem droga, era cravo, era canela, cacau. Mesmo com essas bandeiras, né, com essa exploração, não foi dada origem às vilas e cidades nos interiores do Brasil. Mas, sem dúvida, os limites das áreas foram ampliadas, né? Muitas cidades faziam parte somente da passagem dos viajantes, né? Da passagem dos bandeirantes. Com essa ampliação desses limites, algumas cidades foram sendo criadas. Nessa época, eles criaram os núcleos de exploração de ouro. O que era isso? Eram locais fixos que eles usavam para explorar o ouro. Com isso, passaram a ser criados caminhos ou estradas. Na página 24 tem um mapa. Eu quero que vocês deem uma olhadinha neles. Onde está escrito Vila Boa é Goiás. Não Goiás Estado, mas Vila Boa era a cidade de Goiás, mais conhecido como Goiás Velho. Vila Boa era um local de exploração de ouro, certo? Meia Ponte também. Meia Ponte, que atualmente é Pirenópolis, também era um local de exploração de ouro, porém, mais para frente. A princípio, eles exploravam o ouro somente em Vila Boa, que é a cidade de Goiás. A primeira descida dos bandeirantes que passou por Goiás foi a do padre Cristóvão de Lisboa. Na página 25, eu quero que vocês me acompanhem na leitura, certinho? Atividades econômicas e ocupação do território brasileiro, século XVIII. No fim do século XVII, a notícia da descoberta de ouro em Minas Gerais provocou um intenso povoamento nessa região, com pessoas vindas de várias partes da colônia,
e até mesmo de Portugal, ou seja, eles ficaram sabendo que lá em Minas Gerais tinha ouro. O que que eles fizeram? A notícia se espalhou com muita dificuldade, né? Porque na época era mais difícil. Porém, até gente de Portugal que ficou sabendo veio para cá. Com isso, foram formando-se muitos núcleos urbanos, como Vila Rica, Sabará, Mariana e Congonhas do Campo. Mariana, gente, é aquela Mariana que em 2015 houve o rompimento da barragem. Em 1696, o coronel Salvador Fernandes chegou lá. Eles fizeram um acampamento em volta de um rio, porque eles precisavam do rio para beber a água e tomar banho, né? O rio, Minas Gerais, era tão abundante de ouro que tinha ouro na superfície do rio. Então, por isso que a notícia se espalhou rapidamente. Nessa época, o centro político seria a capital da colônia. Ela saiu de Salvador, que foi onde os portugueses chegaram, e foi mudada de local para o Rio de Janeiro, porque era mais próximo de Minas Gerais. Essa mudança ocorreu para eles terem mais acesso e controle da exploração do ouro. Nessa época, eles precisaram de aumentar a produtividade deles e a atividade comercial para suprir a necessidade dos mineradores que ficavam lá. A melhor forma disso acontecer foi expandindo a pecuária, porque o gado e o cavalo, eles são autotransportáveis. O gado, além de ser autotransportável, você tendo uma vaca, você pode pegar o leite, fazer queijo, fazer o leite para tomar também. Pode usar a carne da vaca para a gente consumir. O couro pode ser feito roupas, cobertas, cinto, sapato. Então, além dele ser autotransportável, ele também serve como suprimento para as pessoas. Nessa época foi que os bandeirantes começaram a chegar no Centro-Oeste, porque era onde mais tinha a criação do gado, né, da pecuária. Mesmo com esse investimento no ouro, na pecuária, o açúcar lá no Nordeste ele não foi abandonado, ele continuou sendo cultivado. Mas além do açúcar, foi iniciado também o cultivo de algodão. Esse cultivo foi principalmente no Norte e no Nordeste, para abastecer também as indústrias têxteis que estavam sendo criadas lá em Portugal. Eles colhiam algodão aqui e mandavam para lá de navio. No mapa anterior, eu pedi para vocês observarem Vila Boa. Eu quero que vocês observem nesse agora, que ele tem uma marquinha amarela, que indica mineração. No outro, ele não tinha essa marquinha amarela, ele só tinha a marquinha indicando que Vila Boa fazia parte de Portugal, certo? Lá estava dividindo o Tratado de Tordesilhas, informando para vocês quem fazia parte de Portugal e quem fazia parte da Espanha. Nesse já está falando que Vila Boa fazia parte da mineração, porque eles descobriram o ouro no Centro-Oeste, ou seja, em Goiás, depois que eles começaram a expandir mais ainda a exploração por causa da pecuária. Analisando os dois mapas, vocês podem ver que no segundo mapa eles invadiram o território espanhol, certo? É isso que eu quero que vocês vejam. O primeiro mapa tem a divisória e eles exploravam somente a parte portuguesa. No segundo mapa não tem a divisória, porém vocês podem estar fazendo a comparação e vendo que eles expandiram as terras que eles exploravam. Como Portugal havia invadido terras espanholas, o Tratado de Tordesilhas passou a não ter mais validade. O que eles fizeram? Outro tratado, que ficou conhecido como Tratado de Madrid. Provavelmente ele foi feito em Madrid, em 13 de janeiro de 1750, onde delimitavam novas terras para Portugal, que ficou praticamente dividido o Brasil, certo? Só deu uma expandida um pouquinho mais. Vocês podem observar aí o mapa de vocês. Ele tem uma parte da América do Sul e a outra parte do Brasil. Mas vocês podem ver que a linha do Tratado de Madrid aumentou pouca coisa em relação ao Tratado de Tordesilhas e comparando também com o Brasil atualmente.
Quando os portugueses começaram a expandir as bandeiras, né, a entrar no interior da colônia portuguesa, que era o Brasil, o primeiro lugar que eles acharam ouro foi em São Paulo. Posteriormente, eles acharam ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, mais especificadamente em Cuiabá, só depois que eles conseguiram encontrar ouro em Goiás. Por quê? Para ir de Minas para o Mato Grosso, eles passaram por Goiás, certo? Porém, os índios em Goiás eram mais agressivos, eles não aceitavam ser colonizados e não aceitavam ser escravizados, por isso que tiveram um pouco de dificuldade para pegar o ouro do Brasil. Os bandeirantes também eram conhecidos como paulistas, né? Porque vieram de São Paulo também. Além da hostilidade dos índios, a dificuldade que eles tinham de explorar Goiás era por causa do despovoamento. Aqui só tinha índio, né? Não tinha muito português. E pela irregularidade dos rios, por causa das pedras. Tem muitas pedras aqui em Goiás também. Então é isso, aqui em Goiás os índios eram resistentes. O que quer dizer resistência? Não aceita a imposição de outros grupos, no caso de outros grupos sem ser os indígenas, né? E não aceitavam também o trabalho que eles queriam impor. Estão certos, né? A gente não pode aceitar isso da forma que eles queriam fazer. Não se aparte do bem, mas havendo necessidade, saiba valer-se do mal. Maquiavel. Maquiavel é um dos teóricos do absolutismo. Vocês lembram o que é o absolutismo? Defendia o poder estar sobre somente uma pessoa. Um exemplo disso, para vocês entenderem melhor, é o quê? Aqui no Brasil nós temos o presidente da República, certo? Porém, ele não tem todo o poder sobre as mãos dele. O que acontece? Os governadores podem tomar as decisões sobre o seu estado. É claro, sem corromper a Constituição Federal. Atualmente, no cenário atual, o que está acontecendo? Alguns governadores tomaram algumas decisões em relação à Covid-19, né? Em relação à questão de quarentena, isolamento, diferente das decisões que o presidente tinha ou tem para o nosso país. Se aqui reinasse o absolutismo, o que aconteceria? O presidente tomaria as decisões e ninguém poderia falar contra, falar o contrário, certo? Então, o absolutismo é isso. E tinha pessoas que eram a favor e tinham pessoas que eram contra. Nós tivemos vários teóricos que escreveram sobre o absolutismo nessa época, certo? Porém, eu vou apresentar 5 deles para vocês e no livro só apresentam 2, certinho? Aí na página 22 do livro integrado de vocês podem me acompanhar em relação aos teóricos, certo? Primeiro é Thomas Hobbes. Ele foi um matemático, filósofo e teórico político inglês. Ele defendia que os membros da sociedade da violência, da insegurança e das catástrofes da guerra. Então ele era mais pacifista. Ele afirmava que o soberano deveria defender o homem do próprio homem. Isso porque naquela época, na Idade Moderna, estava um pouco conturbado, então provavelmente tinha muitos casos de violência. Nicolau Maquiavel. Historiador, diplomata, músico e poeta italiano. Mais conhecido de todos os teóricos do absolutismo, por isso que eu iniciei citando-o. Ele é atribuído ao conceito da separação entre a política e a ética. Eu acho que muitos políticos atualmente são a favor do que ele pregava. Por quê? Para ele, os fins justificavam os meios. E não os meios justificavam os fins, é o contrário, certo? O que quer dizer os fins justificarem os meios? É o seguinte, eu tomei a atitude de punir algumas pessoas pelo que elas fizeram anteriormente, certo? Então, eu estou justificando o fim que ela teve de acordo com a ação que ela teve antes, certo? E um exemplo bem claro para vocês, na escola. Não fiz a tarefa de casa.
Quando você chegar na escola, o que vai acontecer? Você vai ficar sem recreio, porque não fez a tarefa de casa, certo? Esse fim está justificando uma atitude que você tomou anteriormente, certo? Você fica sem recreio para fazer a tarefa de casa que você deveria ter feito em casa e não fez. Entendeu? Esse é um fim justificando o meio, certo? Para alcançar um objetivo, os monarcas poderiam usar do seu poder, deixando a ética e a moral em um segundo plano. Por que eu falei que os políticos da atualidade devem ser seguidores ou a favor deles? Porque atualmente no nosso cenário político anda acontecendo muito isso, certo? Eles deixam a ética de lado e a moral para defender o que eles acham que é importante para a política. Lembrando que o político ele tá lá para defender o povo, ele tá lá representando o povo, então ele deve agir de acordo com as necessidades do povo e não com as necessidades deles. Há indícios na história de que o termo maquiavélico ele foi originado de Maquiavel, aí veio a derivação de maquiavélico, certo? Que é sem escrúpulo, que possui astúcia, que é esperto, porém nem sempre utiliza isso para o lado bom. Agora eu vou ler para vocês sobre alguns outros teóricos da época e vou colocar a foto deles para vocês conhecerem um pouco mais deles. Dante Alighieri foi escritor, poeta e político italiano. Defendeu a importância de um imperador no comando de um estado. Afirmou ainda que o soberano deveria ter autonomia para tomar suas decisões sem a interferência dos membros da Igreja Católica. Jean Bodin foi um jurista francês. Em seus escritos, comparou o poder do rei ao poder do pai da família patriarcal. Ele afirmava que, da mesma forma que o filho deveria obedecer ao pai, sem direito de contestar suas decisões e ações, os súditos deveriam devotar confiança e respeito ao soberano, que era o pai da nação. Jacques Bossuet foi um bispo e teólogo francês. Ele foi considerado formulador da teoria do direito divino dos reis, segundo a qual o rei seria designado por Deus para governar. Se assim for escolhido, o soberano, ele deveria prestar conta de seus atos a Deus. Let's see it again. Complete a descrição dos animais com os verbos was, wasn't, were, weren't. Página 15, número 1, certinho? Número 2 tem uma minhoquinha aí com um monte de nome. Vocês vão separar os nomes dos animais e identificá-los na imagem aí abaixo, certo? E escrevê-los. Gente, nome do animal é para escrever em inglês, certo? Matéria de inglês. Página 15. Bye bye, meninos. Um ótimo final de semana. Jesus abençoa. Tudo de bom para vocês, tá bom? Até mais.